Já estamos com a nossa convidada aqui no estúdio, né? Já montamos aqui a nossa tela aqui para este momento tão legal aqui, porque hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre este sonho, digamos assim, né? Que todos nós que temos uma ancestralidade temos, né? De construir aí um vínculo mínimo que seja, ou até o sonho de retornar, né, para o país de onde nossos ancestrais vieram. E aqui hoje a gente vai falar essa situação aí em torno dos italianos, né, que há 150 anos desembarcaram aqui no Brasil e aqui na região aqui há mais de 100 anos, né? Porque 1900 e tanto aqui foi a chegada dos primeiros italianos aqui na colônia General Osório. E hoje a gente vai conversar com a Neiva Zanata, que é uma especialista nesse assunto, que ajuda aí as pessoas que buscam este espaço aí, buscam a sua cidadania, e que não é algo muito fácil, um processo mais complicado, não basta ter o sobrenome italiano ali para conseguir a cidadania, né? Tem um conjunto de questões que precisa cumprir aí, exigidas, e teve mudanças recentes na legislação italiana em relação a isso, e a Neiva é a pessoa mais preparada para trocar essa ideia conosco. Mas, entretanto, todavia, a gente sempre, antes de entrar no assunto na pauta aqui, Neiva, a gente tenta conhecer um pouquinho a história dos nossos entrevistados, né? Então, antes da gente entrar especificamente, eu gostaria de conhecer um pouquinho quem é a Neiva, né? Quanto tempo que ela está por aqui, se ela nasceu em Birubá, não nasceu, né? E o que leva ela porque italiano tem um monte, né? Agora, para assumir essa missão aí de ajudar outros a buscarem aí a sua ancestralidade, poucas pessoas que se dedicam a isso. Boa tarde, tudo bem, Neiva? Seja bem-vinda à Rádio Cidade. Bom dia, Bom Cristiano. dia, eu achei que era Jornal da Cidade. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Eu agradeço o convite. E assim, eu não sou uma especialista, né? Eu tenho um currículo de trabalho, né? Eu trabalhei, na verdade, são 15 anos em consulado, né? Trabalhei 3 anos em Porto Alegre e depois fui para o Rio de Janeiro, né? Mais 12, 13 anos. E a experiência, assim, é uma experiência muito abrangente, foi muito bonita, foi o trabalho mais bonito que eu fiz na minha vida, porque eu sou professora, né, de língua portuguesa e literatura, formada na PUC, mas antes disso eu nasci aqui na divisa de Selba com Ibirubá, que é Arroio Grande, a vilazinha de Arroio Grande. Meus pais eram daí, né? Meu pai é agricultor, tinha uma tafona junto com outros 2 tios, né? E cresci em Arroio Grande, frequentei a escola lá. Meus professores foram Amélio Leser e a Valdilônia, esqueci o sobrenome, Magni, hoje ela é casada com Magni. E depois, com 15 anos, eu fui para o Notre Dame, né? Uma escola interna em Passo Fundo. Fiz o segundo grau lá. Fiz o primeiro grau em Selbach, depois fui para Passo Fundo, fiz o segundo grau. Saí do internato e casei, porque eu já tinha um namoradinho, né? Que era de Selbach, o Rosalvo Hoffmann, que fazia engenharia em Porto Alegre. A gente casou, foi a Porto Alegre e eu lá fiz concurso para o magistério, trabalhei até me aposentar, né, no magistério. Eu comecei muito cedo e trabalhei em escolas particulares também em Porto Alegre. E aí, assim, durante esses anos de professora em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de participar, de criar a Associação Massolin de Fiori, que é uma associação de imigrantes vênetos, né, em Porto Alegre, e ela existe até hoje, né? E existia um coral, o coral da Massolin de Fiore, do maestro Gil de Roca Salles. Eu participava do coral e senti assim a necessidade de estudar italiano. Aí eu fiz na PUC, né, 3 anos de italiano, me formei. E depois que eu me aposentei, eu comecei me dedicar a algumas traduções e aos assuntos italianos. Acabei sendo selecionada para o consulado de Porto Alegre, né, contrato temporário. E depois, quando surgiu os concursos nos 3
nos 3 consulados brasileiros, né, que foi mais ou menos ao mesmo tempo. Eu fiz em Porto Alegre e não consegui passar em Porto Alegre, porque tinha assim muitos jovens italianos que conheciam o português, né? Eles tinham estudado em Portugal e conseguiram as vagas. Eu fiquei na última vaga, que era a 4ª, né? Aí fui fazendo Rio de Janeiro porque a minha irmã, eu tinha uma irmã que morava lá já há tempos, também casada com um rapaz de Selva, que trabalhava na Petrobras, e eles me convidaram para ir fazer o concurso lá. E eu peguei o pai e a mãe e fui passear na casa da minha irmã e fazer o concurso. E passei lá, por minha surpresa. Porque foi assim uma coisa que eu fiz muito sem a intenção de passar. Eu estava muito, muito tranquila. E realmente passei lá e aí acabei ficando, né? Foi uma experiência muito boa. Mas sobre os consulados, então, a gente... se o senhor quiser fazer pergunta, me interrompe, não, né? Não, era só para essa introdução inicial, né? Para sabermos, conjunturarmos aqui a nossa audiência de quem a gente está falando, né? Sim. Neiva, como é que chega para ti, assim, tu já tem a dupla cidadania? Eu tenho, sim, eu fiz já, eu tenho em torno de 20 anos já. Uhum. Foi bastante difícil, porque quando eu comecei a pesquisar, não existia internet, não tinha como entrar em contato com facilidade, não tinha os sites das prefeituras italianas, né, que lá se chama Comune, era muito difícil. Eu me lembro que eu escrevi 200 cartas para municípios assim aleatórios que eu escolhia, né, mais ou menos no norte, para ver se eles me respondiam, só que ninguém respondeu. Porque, assim, os comunes lá do norte da Itália, de onde vieram a maioria dos nossos imigrantes, eles são comunes pequenininhos, municípios pequenos, eles não têm uma estrutura grande de funcionários. E, por incrível que pareça, a Itália, nesses lugares mais afastados, assim, interior, eles não têm a internet desenvolvida como aqui no Brasil. O Brasil, em termos de comunicação, né, atualizada, está muito, muito mais na frente. Então, aí eu consegui a certidão, consegui descobrir através de uma tia, né, e consegui descobrir e encaminhei minha cidadania. Mas não foi fácil. Eu levei 10 anos para juntar a documentação, né, pagar e etc. É um processo, assim, bastante delicado, né, porque... E tem uma coisa importante que a maioria das pessoas até nem imagina que existe, né? Por exemplo, eu tive até que verificar se o meu bisavô não se naturalizou brasileiro, porque muitos vinham da Itália e, por exemplo, nas cidades maiores, São Paulo, Rio de Janeiro, eles, se eles fossem trabalhar, por exemplo, para o governo, como militar ou numa repartição governamental, municipal, eles teriam que optar pela cidadania brasileira. Certo. Teriam que deixar de ser italianos e assumir a cidadania brasileira. E aí, quando os descendentes vão buscar o documento do bisavô, muitos se deparam com isso. O meu bisavô se naturalizou brasileiro. Quando o filho dele, o primeiro filho, nasceu, ele já não era mais italiano. Aí eu vi casos assim, lá no Rio de Janeiro, de pessoas que chegavam com a documentação toda pronta, só que não tinham verificado isso. Aí, na hora, isso é verificado, né? Porque, bom, teu bisavô não te passou o direito da cidadania. Então, a cidadania, além de complicada, burocrática, cara, dispendiosa para a Itália, trabalhosa, ela tem isso também, essas dores de quem sonha e chega na hora, tudo pronto, né? Então, eu vivi um pouco isso, né? E quando eu vim agora, me aposentei e vim para Ibirubá, várias pessoas que me conheciam antes, vamos fazer cidadania, vamos entrar abrir um escritório, alguma coisa assim. Eu disse, não, eu já vivi muito isso, deixa os outros fazer, né? Eu não, sabe, aquela coisa assim, porque você assume um compromisso muito grande com a família, com as famílias, né? E esses escritórios, por exemplo, assessorias jurídicas que fazem isso, eles têm uma equipe muito bem montada e tal, mas é aquela
cobrança diária, né? Eles são cobrados diariamente. Ah, como não sai? Porque tudo é muito burocrático, né? A documentação da cidadania, ela entra num consulado, depois que recebe todo o ok, ela é trabalhada documento por documento, né? Cada documento, cada nascimento vai uma informação com protocolo e tudo vai para a Itália, para o Comune e para o Ministério do Exterior. Então, imagina, quem não conhece o trabalho dos consulados, não imagina quanto trabalho tem aí, assim, as críticas, né? Claro, demora muito, né? Mas para ter uma estrutura para atender milhares e milhares de documentos que entram, tem que ter, assim, né? Então, Sabe? é trabalho direto, Sim. é trabalho. Cada documento tem um tratamento especial. E imagina as famílias aqui. E isso os italianos se apavoram quando eles chegam no Brasil, um funcionário, né? Ele não sabe a língua portuguesa, né? Ele tem dificuldade de comunicação. Por isso eles contratam brasileiros também, né? Mas, bom, faça a pergunta porque eu me entusiasmo demais. Coisa boa, coisa boa. Olha só, eu acho a Itália sensacional, assim, eu não tenho nenhum vínculo, acredito eu, né, com a imigração italiana, mas sou uma pessoa que gosto muito da Itália por conta... A formação geográfica é muito... É muito bonita, né? Uma bota, né? É um gioiello in mezzo aos mares, né? E eu lembro muito quando eu assisti o Carteiro e o Poeta, né? Que eu sou uma pessoa que gosto muito do Pablo Neruda. Sim. E aí tinha imagens da ilha de Procida, né? Que era onde ele ficou no exílio lá. Sim. E que passa grande parte do filme, né? E eu ficava imaginando aquilo, nossa, imagina uma cidade dessa toda cercada de mar, assim, essa ilha, né, linda, porque a Itália tem bastante essas situações, assim, e a gente tem uma ideia muito presente, assim, da Itália romana, né? Daquela Itália que nos passa aquela coisa agressiva da guerra, das guerras, né, das conquistas. de Roma, né, da igreja, né, e tudo mais, né? E a Itália, ela é muito diversa, né? Ela tem várias partes, inclusive a imigração, ela também não é de um local específico, né? Os imigrantes que para cá vieram são de vários locais da Itália. O que torna isso, eu fiz toda essa introdutória aqui para buscar algumas outras coisas, o que torna isso muito difícil de você conseguir comprovar, né, a sua ancestralidade. E aí, uma das coisas, né, que a lei determina, né, depois a gente vai entrar nessa questão da nova lei agora, né, de 24, 25, Sim. mas é de que o processo, às vezes, ele leva mais de 10 anos, né, para conseguir, né, comprovar toda essa, porque só tem uma forma de você conseguir, né? Você tem que comprovar o sangue, descendência, né? Descendência. A cidadania é o direito do sangue, né? Iuris sanguíneos. Isso. Né? E como é que isso se dá? Por exemplo, quando as pessoas chegam, eu quero uma cidadania italiana porque porque eu sei falar, né, buonasera e buongiorno, e meu avô falava italiano e aquela coisa toda tal. Como é que tu reúne? Quais são esses documentos que tu precisa reunir? Por exemplo, digamos lá, se o meu bisavô lá, se eu tiver algum documento lá que comprove, por exemplo, que ele estava em um dos navios lá que trouxeram os imigrantes, né? Eu consigo... Não, só a viagem dele não é um comprovante para ter a cidadania. É a certidão de nascimento, nascido na Itália, né? Filho de tal e tal italiano. É o documento básico, né? O Dante Causa, que eles chamam, porque Dante Alighieri foi um grande escritor italiano, então deram essa lei, chamam assim essa partida da cidadania, esse momento onde inicia, de Dante Causa. O Dante Causa era o meu bisavô, no caso, certo. o seu, né? E sem essa certidão não existe cidadania. Aí vem... digamos que ele veio com 20 anos para o Brasil, certo, solteiro, né? Ele casa com uma brasileira, ou já vem com uma namorada, com uma esposa. E casa aqui. Isso é indiferente. Mas ele precisa ser um italiano, nascido na Itália,
e ter sangue italiano, né? Considerado italiano. E ele vem para o Brasil, não pode se naturalizar brasileiro, né? Se acontece isso, não tem como passar para os descendentes, porque ele já não era mais italiano, né? Então, isso aconteceu também. Aconteceu e acontece. muito, só para nós conjunturar, aconteceu muito, por exemplo, dos imigrantes que chegam aqui quando são jovens, de se naturalizarem para, de repente, terem mais direitos aqui no Brasil? Aqui no Rio Grande do Sul, acho que pouquíssimos. Eu não tenho, assim, não lembro de casos. Mas no Rio de Janeiro e São Paulo tem muito, porque lá já tinha empresas ou já tinha um município muito mais desenvolvido. Certo. Se ele arrumasse um emprego governamental, digamos, no estado, no município, né? Aí ele teria, era obrigação se naturalizar brasileiro. Porque eles não podiam empregar, por exemplo, um italiano num exército brasileiro, né? Não tinha como justificar. Então, ele tinha que abrir mão da cidadania italiana e ser brasileiro. E aqui... Se naturalizava brasileiro. E aqui no Rio Grande do Sul, como todos eles vieram e viraram campesinos, não tinha essa necessidade, não tinha, né? não. Isso não existia praticamente no Rio Grande do Sul, né? Que aqui sempre foi agrária, né? Sempre foram colonos, né? São milhares de pedidos que acontecem todos os anos aqui? Todos, muito, muito. São Paulo, Rio de Janeiro. E nós estamos pensando só no Brasil. É isso que eu queria colocar. Todos os países do mundo têm consulados italianos e embaixadas, né? Alguns menores, não posso afirmar isso, quantas embaixadas são, mas eu vou pegar o exemplo do Brasil. O Brasil é um país grande, tem 5 consulados italianos. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Recife, né? Isso. E a embaixada em Brasília, né? Porque os consulados cuidam da parte cartorial. O que é um consulado? Qual é o trabalho que se faz? É um cartório, em princípio. Porque ele recebe documentos, ele justifica, né, vê se é verdadeiro, né, vai Atesta. o carimbo, e todo esse trabalho cartorial, é um cartório em princípio. Aí, claro, tem o setor da assistência social, porque acontece muito, italianos que vêm, viajam para o Brasil, são assaltados. Teve casos de atropelamento no Rio de Janeiro que a gente atendeu, né? Pessoas que vão atravessar as ruas. Acontece de tudo um pouco, envolvimento com casos de polícia na noite carioca, aquela coisa toda, né? Então, tem uma parte, então, de assistência social, que seria, digamos assim, delegacia, entre aspas, né? Eu me lembro de um caso de italianos que chegaram, eram 12 pessoas, chegaram no aeroporto e no trajeto do aeroporto até o centro, eles foram assaltados. Teve um assalto no Rio de Janeiro, isso é comum. E perderam todos os documentos, né? Levaram tudo. Eles chegaram no consulado sem documentos, sem dinheiro, sem nada, né? Então, o consulado, em princípio, faz isso, esse trabalho assim de proteção, né? De encaminhamento de cidadania, etc. E a embaixada, ela tem mais um ofício assim mais diplomático, político, né? Porque, por exemplo, quando uma pessoa é extraditada ou, né, quando pede como é que chama refúgio aqui? Não, tem outra palavra que se diz, né? Asilo. Asilo político, exatamente. Então, as embaixadas são num nível mais diplomático, né? O trabalho. Mas fazem cidadania também em Brasília. Parentes meus fizeram cidadania em Brasília. E os consulados fazem esse trabalho cartorial, praticamente, e assistencial, né? Hoje, por exemplo, esse decreto novo, né, que trouxe impactos grandes aí para esse processo, segundo o governo italiano, é para diminuir, para tornar mais ágil e mais rápido, né? Exatamente, porque assim a lei da cidadania, ela não é muito antiga, ela é de 92, né? Só que no início, quando forneceram, concederam esse direito aos imigrantes, tem que pensar assim que é o mundo inteiro, não vão pensar só em Brasil. Então imagina quantas milhares de pessoas pedem a cidadania anualmente, né? E aí o governo criou essa lei em 92, mas em princípio era só
assim, não era estendido a... Não, como é que é outra questão. Ela era bem mais era o seguinte, porque eu não peguei essa fase assim no trabalho. 92 iniciou, eles a pessoa que adquiria a cidadania italiana perdia a cidadania brasileira. Por isso que não aumentou muito no início. Uhum. Isso em 92 até 2001. Então, a pessoa de 92 até 2001 adquiria a cidadania italiana e perdia a brasileira. Então, eram poucas pessoas que pediam, só aquelas que realmente queriam não ficar. Não tinha a questão de dupla cidadania. Não era dupla cidadania, exatamente, certo. Perfeito. Uhum. O senhor é inteligente. Percebeu? É isso aí. A partir de 2001, a cidadania passou a ser dupla. Né? Uhum. Então, a pessoa passou a não perder a cidadania brasileira e adquiria a italiana. Então, foi um boom de pedidos, né? Imagina. Por que a situação de mulheres que nasceram antes de 1948 é mais complicada? Outra coisa que dói na alma, né? Isso aí. Porque a Itália não concedia o direito de voto, as mulheres não votavam antes de 1948, né? Imagina quanto isso é recente. Uhum. É muito recente isso. Em 48, as mulheres italianas não tinham direito a voto. Elas não tinham direito a pôr uma casa em seu nome, a ter propriedade. Elas não tinham direito. Então, só a partir disso aí. Como elas Mas aqui não no tinham... Brasil também as mulheres conseguiram botar seu nome na propriedade rural em 88 com a Constituição. Até então, as mulheres não estavam lá no bloco modelo 15, estava só o nome do marido. Ah, isso eu não sabia. Aqui no Brasil também. E aí por isso que lá em 88, antes de 88, 86 e 87, as mulheres rurais principalmente, né, elas fizeram grandes mobilizações para garantir, porque senão elas não poderiam nem se aposentar. Coisa incrível, isso eu não sabia. Então, é por isso que as mulheres não passam a cidadania. Esse é uma outra grande dor que eu sentia nas pessoas. E a grande maioria das mulheres que vieram para cá eram de antes de 48, então descendentes dessas não teriam. Exatamente. Uhum. Então, isso aí também foi muito, muito difícil. Ter que explicar para as pessoas e ter que consolar as pessoas, né? Uhum. Coisas da lei. Quando que o processo ele pode ser feito no Brasil e quando que você vai ter que encaminhar via judicial lá na Itália? Bom, essa é uma escolha, né? Uhum. A via judicial de repente é uma coisa mais rápida, que é essa a principal característica, e, digamos, mais segura, porque tem muita... Aliás, a Itália tomou essa decisão porque aconteceu um Black Friday de cidadania. Boa essa. Os escritórios de assessoria jurídica, nem todos trabalhavam dentro da lei. Uhum. Faziam muita falcatrua, documentos falsos e etc. E aí, então, isso também contribuiu para a Itália tomar essa decisão. Eu, trabalhando no consulado, eu já ouvia muito isso. Uhum. É hora de finire com esta história, com este casino, que eles dizem que é bagunça, né? Uhum. Não dá. Mas não foi só por isso, né? Porque a Itália realmente, os municípios pequenos, que é de onde vieram a maioria dos vênetos, no caso do Rio Grande do Sul, tem dificuldade. Imagina, só tem velhos na cidade, não tem funcionários, os comunes não têm uma riqueza, assim, o governo teria que como é que eu vou dizer assim, financiar tudo, né? Pagar funcionário. Uhum. E olha, pensa, eu não tenho número, até isso é uma falha minha, número de consulados italianos no mundo todo. Quanto o governo italiano gasta com isso, né? Uhum. Porque eles têm assistência, auxílio moradia, né? Como qualquer um funcionário que sai do país, né? Então, isso se tornou muito dispendioso para a Itália. E por que, dona Neiva, que as pessoas buscam a dupla cidadania? Né? Porque tem pessoas que... eu tenho o sonho de morar na Itália, de poder ir para lá, e tal e coisa. Né? Outras, simplesmente, não, eu quero ser reconhecida como cidadã italiana. Isso é impressionante. Se tudo der errado no Brasil, eu vou embora para lá. Né? Mas depende das pessoas. Né? Eu, por exemplo, quando eu era pequena, minha avó vinha na minha casa...
E eu ficava encantada ouvindo ela falar italiano, porque o pai e a mãe, em Arroio Grande, não tinha muitos italianos, né? Tinha mais alemães. Eu, por exemplo, na escola convivi muito com alemãs. Mas eu ouvia a avó, eu ficava encantada. E isso não aconteceu com as minhas outras irmãs, né? Eu não sei explicar, você me pergunta isso. Eu me lembro que eu ficava do lado da nona, puxando o vestido dela e pedindo para ela repetir as palavras em italiano. Aí eu me lembro que uma vez ela disse: "Ma guarda quella piccinina lì, la vuole parlare italiano". Italiano, não me lembro. E assim sempre me emocionava isso, né? Mas o que assim despertou o interesse foi quando eu já era formada em letras, né? Trabalhava como professora. Em Porto Alegre teve um curso que era só em sábados, assim, horários que eu poderia participar, folclore brasileiro. E olha as pessoas que davam essas aulas. Barbosa Lessa, um grande escritor que já faleceu, né? Gaúcho, o Paixão Cortes, né, que sabia tudo sobre folclore do Rio Grande do Sul. Tinha também Antônio Augusto Fagundes, Elma Santana e outras professoras. Eu sei que foi um curso maravilhoso porque a gente estudou todas as imigrações do Brasil, não só a italiana. E aí eu descobri como eles vieram, qual a dificuldade dos alemães também, né, holandeses, japoneses. Foi assim um curso que me abriu a cabeça, né? Porque, na verdade, quando eu estudava em Passo Fundo, no Notre Dame, quando eu cheguei, tinha meninas da fronteira que falavam ti, falavam tudo no ti, né, com um sotaque diferente. Elas eram descendentes de militares que, quando o governo Dom Pedro quis defender a fronteira, ele trouxe militares, né? E como não tinha mulher na fronteira, eles buscaram mulheres nos portos da Itália, da França, da Alemanha, e trouxeram essas mulheres que, na verdade, lá eram prostitutas, né? Mas moças que casaram com militares e criaram a sociedade, por exemplo, Bagé, ali, toda aquela fronteira. Então, eu fiquei sabendo disso, dessa história toda e da minha nona, como era a minha nona. Eu passei a ter um carinho especial pela minha descendência, né? E aí busquei. Dali eu entrei no coral e comecei a estudar italiano e foi isso, né? Então, eu acredito que essa sua pergunta, por que as pessoas querem isso? Porque a gente guarda isso nos genes, eu acho, né? Muitas pessoas conviveram com os avós, bisavós. A gente tem uma saudade ancestral. E eu escrevi um texto em 2007. Aliás, não fui selecionada em Porto Alegre por causa daquele texto, né? Que eu dizia: Itália, mãe ou madrasta? Porque eu via o sofrimento das pessoas que queriam a cidadania e não dava, e não conseguiam. Então, eu pedi ajuda aqui, dona Neiva, pro meu auxiliar aqui. O Google? Não, é a inteligência artificial, né? Nós temos aqui uma inteligência artificial que trabalha para a gente aqui na redação, e ela me diz o seguinte: são 128 consulados italianos ao redor do mundo, entre consulados gerais, consulados, vice-consulados e agências consulares honorárias. Além disso, a Itália possui uma embaixada em quase todos os países com relações diplomáticas e mais de 200 escritórios consulares honorários, que são naqueles lugares que não tem... Sim, que não, são não mais tem... simples assim, né? Não tem aporte para um consulado, digamos assim. E aí, nesta estrutura, por quê? Porque são 80 milhões de descendentes de italianos no mundo, né? E o Brasil abriga a maior comunidade de oriundi fora da Itália, com de 25 a 30 milhões de descendentes, né? Então, gente, né? É gente, né? Desses 30 milhões aí, digamos, 1%
buscar a sua dupla cidadania já dá uma correria, né? Já dá uma correria. Pois é. Agora eu fico pensando o quanto nós brasileiros somos privilegiados. 128 consulados em todo o mundo, né? E nós temos 5. A Argentina, eu não sei exatamente quanto, mas também tem bastante. Então, nós somos privilegiados. O governo nunca nos abandonou. Nesse texto que eu escrevi, eu falava disso, não tem muito de madrasta aí, né? Não tem muito de madrasta aí. Não tem, não. Mas no próprio texto eu digo no final, não importa se a Itália não tem, né, assim, o que importa para nós é que nós temos essa saudade ancestral e nós carregamos palavras que nos identificam, né? Identifica como italianos. O nosso sentimento nos identifica. E assim, ó, um passaporte italiano, para quem vai esporadicamente viajar para a Itália, não tem muito significado, né? É muito difícil o brasileiro conseguir um visto, por exemplo, para viajar para a Itália, não, né? Não, olha, visto, no passaporte brasileiro. Aí se você vai ou estudar, né, fazer um curso, alguma coisa assim, que vai ter que ficar mais de um mês, né? Aí você faz um visto. Mas se você vai só passar uma semana lá, não precisa nem de visto. Você tem um mês para ficar na Itália com um brasileiro, tranquilo, né? Com o passaporte brasileiro. E se você tiver o italiano, você obrigatoriamente tem que levar o passaporte brasileiro também, porque você sai do Brasil como brasileiro, entra na Itália como italiano, sai como italiano e entra aqui, porque sim, senão vai ter problema depois para entrar no Brasil de volta. Né? Então, você tem que ter 2 passaportes, mais gasto, né? O passaporte está muito caro, o passaporte italiano agora eu não sei quanto, mas está, sei lá, uns 400 euros, uma coisa assim, 300 e poucos euros. Na época que eu, né, ainda estava bem, mas subiu muito. E você tem que ter o passaporte brasileiro, que também não é barato, né? Sempre em dia. E os passaportes, tanto brasileiro quanto italiano, têm 10 anos de validade. Então, a cada 10 anos... E esse é o trabalho também dos consulados, renovar os passaportes. Certo. E milhares de pessoas, então sempre tem filas e filas para fazer passaporte. Dona Neiva, outra situação, por exemplo, assim, a Itália tem... Aqui no Brasil a gente tem, por mais que muita gente reclame do nosso país, né? Mas a gente tem muitos direitos aqui, né? A gente tem muitas coisas que o ser brasileiro nos dá. Por exemplo, nós temos o maior sistema de saúde pública do mundo, né? Eu não sei se a Itália tem um sistema público, né? Ou se lá a saúde é privada. Nós temos aqui, com todas as suas dificuldades, uma estrutura previdenciária, né? Por exemplo, deixa eu entender assim, digamos lá que meu tataravô lá, né, era um grande proprietário lá na Itália e eu sou e o filho dele ficou por lá, mas aí o neto dele resolveu imigrar para o Brasil e tal, querendo outras coisas. Aí eu sou neto dele e daí essa digamos assim, essa riqueza, né? Lá na Itália, em tese, eu tenho direito a ela. Tem situações assim, por exemplo, de descendentes de italianos que buscam a cidadania para buscar algum tipo de benefício na Itália? Isso não, eu nunca ouvi falar disso, porque o tempo, assim, é muito... a distância do tempo é muita, né? Tanto é que a maioria dos italianos, assim, digamos, aqueles que não estudam muito, eles não conheciam o tamanho da imigração. Pelo seguinte, porque eles também tiveram bastante sequelas. Certo. Eles tiveram a Primeira Guerra Mundial, 1915, por aí, depois, 45, a Segunda Guerra Mundial, e os italianos já tinham partido de lá, os imigrantes. Então, a guerra destruiu muito, arrasou as famílias, eles perderam muito da riqueza, não digo, né? Mas assim, a Itália foi bastante prejudicada. Então eles não, essa coisa daqueles que partiram, partiram, morreram. Morreu a mãe daqueles rapazes que vieram, como no caso o meu bisavô e os irmãos dele.
morreu a mãe, eles não escreviam, a maioria era assim, eles não tinham estudo, né? Não, então, morreu, memória morreu. O descendente que ficou lá, ele não soube dessa história. Ele foi saber agora que eles estão sabendo. Agora, e no meu texto aquele eu falo, quando eu fiz em 2007, os políticos deveriam conhecer a história. Depois, em 92, eles começaram a criar o voto no exterior, os políticos italianos. Por quê? Porque eles queriam os votos dos imigrantes, que eles viram que os imigrantes tinham até condições de voltar para a Itália para votar, né? Então, um período de 88 a 92, o imigrante tinha direito de, com cidadania, sem cidadania, voltar para a Itália para votar, né? E em 2001, os políticos italianos conseguiram que o governo aprovasse que seria melhor enviar as cédulas para cada italiano com cidadania para votar. Então, a Itália gasta horrores com isso. Agora, dia 8 e 9, teve outro referêndum, né? Que votaram várias, digamos assim, coisas, né? Entre elas, se dá cidadania para quem está na Itália, por exemplo, vem um muçulmano na Itália. Se ele trabalha 10 anos, ele é considerado italiano. E queriam baixar isso para 5 anos nesse referendo. Certo. Só que o referendo não teve nem 30% que foi votar. Aí não teve 50% e não foi aprovado. Mas tem alguma coisa que ficou no ar aí que eu não respondi. Mas, enfim. Tá certo. Eu trouxe isso porque, às vezes, tem essa ideia, né, de muito poética, né, de que, nossa, né, minha família italiana, né, eu vou ter uma relação... Ancestralidade não diz respeito à posse, né? Diz respeito à nossa raiz, né? Raiz, sentimento, amor, né? Ser parte de alguma coisa, né? E eu quero trazer aqui, por que eu trago essa conversa, assim? Porque os imigrantes italianos que para cá vieram, né? Assim como os alemães também, eram majoritariamente trabalhadores rurais e camponeses sem terra. Sim, sem terra. Né? Eles eram analfabetos, eles viviam em situação precária na Itália. Tinha artesão, pequenos comerciantes, mas eram muito pequenos diante desses pobres, né, que vieram para cá. E por que eu falo isso? Por que eles vieram tanto para o Brasil? Né? Por conta de que, naquela época, o Brasil criou uma lei, né, que era... o que tinha acontecido no Brasil? O Brasil recém tinha saído da escravatura, né, da escravidão. Exatamente. A população era muito negra, né, tinha muito escravo, né, descendente de escravo e tal. Que também não tinham instrução. Exato, então, só que daí o Brasil precisava branquear a população, porque ela estava muito escura, né? Nossa. Então, vamos criar condição aqui, vamos dar terra para os alemães, vamos dar terra para os italianos, vamos dar terra para todo mundo aí, para virem para cá, para nós dar uma branqueada, porque está muito escuro esse negócio, vamos dizer que nós somos todo mundo, né? Assim, eu não cheguei a ouvir assim isso, mas realmente foi, né? Isso a gente pode perceber. E também é para colonizar as terras, né? Porque o governo lutou muito, Dom Pedro I, II, sei lá, não conheço, eu não sou historiadora, mas eu sei disso, que eles conquistavam, né? Vinham para cá os argentinos, os uruguaios, né? Os correntinos vinham buscando o espaço aqui, né? Aí o governo colocou militares lá para defender a fronteira. Certo. Então, para povoar e também para miscigenar a raça, né? Porque as pessoas e os imigrantes estavam lá prontos para emigrar, né? Porque quando sai da Itália é emigrante, quando entra aqui ele se torna imigrante, né? Tem tudo isso da língua portuguesa também. Eu sou muito adepto do Darcy Ribeiro, que é um grande sociólogo e antropólogo brasileiro, que ele escreveu muito sobre isso, né? Que o povo brasileiro que a gente conhece hoje, né? Ele não é nem
indígena, nem negro, nem italiano, nem europeu, nem nada disso. Ele é Nada. essa mistura, né? Mistura, É essa mistura. Em é. algumas regiões a gente tem uma concentração maior. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, como grande parte desses imigrantes que vieram da Alemanha e da Itália, eles se concentraram aqui no Rio Grande do Sul, porque havia aqui, né, a necessidade de fazer isso que a senhora trouxe, né, da questão das terras, das colônias. Por que que é aqui? Porque as fronteiras, né, com a Argentina, com esses países eram aqui, então era aqui que tinha que demarcar território, né, assim como São Exatamente. Paulo, outros locais mais dos bandeirantes ali que fizeram essa... E aí a gente se tornou esse país tão diverso como a gente é, e ele é lindo, maravilhoso por causa disso. Se não fosse desse Exatamente. jeito, ele... E não nós somos admirados em todo o mundo, Exato. e pelos italianos também, porque eles, assim, eles até se assustam com a nossa facilidade de enfrentar as dificuldades, de não perder a paciência. Por exemplo, eu fui, como minha experiência de professora, sempre na linha de frente atender o público, encaminhar, verificar, conversar. Quando alguém estava muito assim, chegava a documentação errada. Imagina, aquele pessoal, olha, o Rio de Janeiro atendia Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. Imagina, muita gente. E do Espírito Santo eram os trentinos, né, que também tiveram lá o seu problema lá com a invasão da Áustria, né? Quando eles vieram para cá, eles eram considerados austríacos, então eles não tinham direito à cidadania. Aí depois eles reivindicaram e o governo italiano abriu um espaço de 10 anos para se inscrever e obter a cidadania. E aquilo deu um boom de cidadania também, né? Porque era o único tempo que eles tinham, né, de se inscrever, preparar a documentação. Então, isso gerava necessidade de atender bem o público, e os italianos não tinham esse... Por isso que eles criaram a Task Force, né? Quando eu fiz o concurso, entramos em 4. E eles escolheram 4 mulheres, já imagina, eu já tinha 54 anos, mulheres maduras que tinham essa experiência já de lidar com o público, né? Que legal a gente poder trazer essas informações. E me diz uma coisa, quem é aqui da região, que está acompanhando a gente aqui através das nossas plataformas e depois vai ver a matéria no jornal Alto Jacuí, existe um telefone ou um espaço, enfim, como é que o pessoal faz se tiver curiosidade de saber, e se a senhora ajuda, né, também, para além, se a senhora cumpre esse papel de orientar. Orientar. Eu me disponho, porque eu atualmente não estou fazendo nada, mas é um período assim que eu estou descansando um pouquinho. Muito. Claro, eu entrei no coral, eu participo do grupo Fratelli, etc. E a família, né, que eu voltei também, fiquei muito longe dos meus filhos, meus netos, minha mãe, que voltou para Ibirubá, porque ela já estava com a minha irmã lá no Mato Grosso, voltou, o pai faleceu em 2012, e assim ficou esse vácuo na família que eu precisava resgatar, né? E então eu não comecei nada, cidadania eu não encaminho, eu oriento. Eu encaminho, assim, ajudo, converso. Só que agora nós temos que falar, né, como é que ficou a cidadania, né? Qual que é o primeiro passo nessa nova questão com as alterações que tiveram, né, da cidadania? Sim. Só deixa eu ver aqui se eu tenho aqui esses dados. Nós temos que dizer como ficou a cidadania, né? Mas é básico, é rápido isso. Certo. Como é que ficou, então, hoje? Maior verificação dos documentos, né? Uma das coisas que mudou, né? O aumento de número de casos que vão precisar ser julgados lá na Itália, né? Às vezes mesmo encaminhando aqui, tem situação... Não, mas é o seguinte, em primeiro lugar, esse decreto, que agora já é lei, né? Foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, e ele limitou, não é... Porque antes a pessoa tinha até 6ª geração, 7ª, não importava, claro que não chegou até aí, mas... não importava a geração, tinha direito. Agora não. Só se você tiver um avô ou pai italiano. Fora isso, já não tem mais o direito, né? Esse direito de sangue não existe mais praticamente. É só para quem? Por exemplo,
eu nasci, digamos, tenho 10 anos, No dia de hoje, a senhora não teria mais direito, na lei de hoje? Não, porque o é meu bisavô, só até o avô. Só se eu tiver um avô italiano ou um pai italiano. Então, isso cortou muito. Deu um estanque muito grande na cidadania. E o restante continua igual. Para encaminhar, tem que ser a certidão do avô, do dante causa, do que veio, né? No caso então, o avô ou o pai. E a sequência, né? Toda a sequência de documentos até chegar na pessoa interessada. Porque, dona Neiva, a gente prende muito na questão da imigração lá, né, do século XIX, né? Mas tem muita gente que veio depois, né? Por isso que tem essas situações de avós e pais, né? Tem pessoas que vieram, sim, né, que na década de 60, agora continuaram. 70, né, Sim. e tal, vieram para cá na própria Segunda Guerra, né, que foi um período bem exatamente. complicado e tal, né? Então, teve pessoas que vieram embora para cá, sim. né, não de uma forma assim coletiva, né, individualmente e tal. Individualmente, sim. Que tem essa descendência. Muitos casos, sim. Jovens que vêm buscar trabalho, vêm, né, conhecem uma menina brasileira, casam, vêm para cá, tem N, sabe? Isso existe muito. Mas, enfim, então, voltando à cidadania, que eu acho que os ouvintes estão querendo saber disso, né? Então, você tem direito só se você tiver um avô ou um pai italiano, né? A documentação continua tudo igual, né? Aquela documentação... Essa pessoa que vem da Itália, o seu avô ou o seu pai, não pode se naturalizar brasileiro, né? Ele tem que continuar italiano sempre, né? Da mesma forma. E o que mais eu diria? Cidadania, porque existe cidadania por casamento, por sangue, e a cidadania iuris solus também, mas aí é para quem vai para a Itália e fica lá 10 anos trabalhando, pagando imposto, residindo, né, endereço e tal, aí consegue a cidadania. Então, limitada as gerações e o que o governo deu, assim, digamos, como um presentinho, olha só. Quem tem filhos menores, né, até 18 anos, que não registrou ainda. Por exemplo, se eu tenho cidadania, eu registrei o meu filho e o meu filho registrou os filhos dele. Agora, as pessoas que pegaram cidadania lá, 20 anos atrás, não registraram o filho antes dos 18 anos, agora não tem mais direito. Então, eles têm direito até maio de 26. Eles deram um ano para quem não registrou os filhos menores registrar para conseguir segurar a cidadania. Senão vão perder. Então, os pais que adquiriram cidadania o ano passado, né, há 10 anos, e têm filhos menores, não registraram, isso é um grande pecado, é uma grande injustiça. Seus filhos também todos têm? O meu filho só tem um. Ele tem a cidadania, eu encaminhei ainda. E o neto também vai ter? Neto também tem, já foi encaminhada também. E eles têm. E eles são de origem alemã. Então, meu filho não é mais, ele é 50% italiano. Meus netos são 25%, porque ele casou com uma Klein, né? Tá certo. Então... Bem diverso isso. Para você ver que, ao passar das gerações, não sobra pouco do italiano, entendeu? Então, assim, considerando todas as dificuldades da Itália, mas isso, porque eu vi japoneses chegando lá com cidadania italiana, muçulmanos com cidadania italiana. Quer dizer, a Itália não pode abraçar. Tá certo que ela é uma mama, né? É mama italiana, però la casa è piccola, não c'è come mettere tudo questa gente. Tá certo, muito bem. Muito legal o nosso bate-papo aqui. A gente está indo para a rota final, que temos ainda uma outra entrevista daqui a pouquinho, uma outra situação aqui. Sim. Bem interessante aqui também, né? De uma pessoa que precisa da ajuda da comunidade. Queria agradecer, dona Neiva, imensamente assim, a sua disponibilidade de vir aqui, bater um papo conosco, depois daquela sopa de capelete deliciosa do jantar italiano. Eu não estive lá, mas o Andrei trouxe todas as informações. Um show de ópera lá, né? Sim. Enfim,
dá para lembrar bastante, né? Fechar os olhos e foi muito se sentir bom, na Itália, sim, né? muito, muito bom, sim. Um abraço para todo o pessoal do Grupo Fratelli aqui de Birubá. Será entregue. E a palavra final é sua. Bom, eu só agradeço, né? Porque é uma oportunidade assim de esclarecer tanta coisa. As pessoas perguntam assim, mas quando você está na rua, quando a gente nunca pode colocar as coisas. E tem mais coisas que a gente poderia falar sobre o voto no exterior, que os direitos, os que têm cidadania têm direito, né? E a Itália financia isso. Isso é caríssimo, né? Ela poderia usar esse dinheiro para fazer projetos, né? Então manda dinheiro por exemplo, para o Sul, para a Argentina, para os jovens, manda professores de música, de língua, entendeu? Cultura. Não seria uma coisa melhor do que o voto? Mas os políticos preferem, né, eles precisam garantir a eleição. Então, os imigrantes que têm cidadania são um prato cheio para isso. E isso eu não concordo. A Itália gasta horrores, porque as pessoas mudam de endereço e as cédulas vêm pelo correio. Aí não chega, aí volta para a Itália. Imagina, isso vem tudo com custódio, guardas, né, acompanhando as cédulas, é viagem, é isso, é aquilo. É muito caro. Então, mas... Encerrando, agradeço e me coloco à disposição. E quem quiser me ligar, então, eu não sei se eu posso dar o meu telefone. Pode. Rede social, se a senhora tiver, Facebook, essas coisas. Sim, eu tenho Facebook, me chamem no Facebook, então, tá? Me chamem no Facebook, vocês conseguem meu telefone tranquilamente. Eu posso dar o meu telefone, né? Tudo bem. Só não me liguem na hora né, que eu estou dormindo, né? Na madrugada. Pelo amor de Deus. O prefixo é 51, né? Que é Porto Alegre, 99 20 29 036. Tá? E tem o meu e-mail também, nzanata, com 2T. 2Ts, 039, @gmail, tá? Tá ok. Zanata, N.Zanata, né? Não, nzanata, 2Ts, 39, @gmail.com. Isto. Muito bem, dado então o recado aqui, vamos interromper.